Seja bem-vindo à novena do Espírito Santo de Deus enquanto dorme. Este vídeo faz parte de um conjunto de 9 vídeos com 1 hora de duração para que você adormeça com o pensamento no poder do Divino Espírito Santo para receber uma grande graça. Nós te sugerimos que você foque em uma bênção específica mais urgente em sua vida para que você receba o milagre do Espírito Santo enquanto dorme. Durma em paz, na certeza de que o fogo do Espírito Santo está transformando a sua realidade antiga e criando uma nova vida, cheia de graça, luz e poder. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do teu amor e da tua bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que sua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente de misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, conselheiro divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina o meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam o meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que o meu fervor espiritual se renove sempre, para que a minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Neste momento, apresente o seu pedido ao Espírito Santo. Qual é o grande milagre que você deseja receber nesta novena?
Quarto dia da novena ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo, e o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos, aqueles que deles recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma ciência que endereça aos próprios juízes e faz com que vejam claramente as coisas de Deus, uma sobre-humana fortaleza onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os sinais mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é o sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Pobre é o nosso coração de virtude. Pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama. Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que o desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, reconheça a pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afasta-te teu coração das coisas da terra, para te enriquecer dos tesouros do céu. Confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes, riquezas que vós tão amorosamente derramais nas vossas criaturas. Eu que recebi tantas vezes de vossa doce liberdade, tantos dons, inspirações e graças, não vos correspondi, e como servo ingrato do Evangelho, enterrei os vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu possa ter feito à tua infinita bondade,
e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas eu sei que sois amor, amor onipotente. Não queira castigar este servo infiel, mas, aceitando meu arrependimento, a qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons, curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai a enriquecer-me benignamente com os vossos dons. Derrama, Espírito Santo, os seus dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo, e o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos, aqueles que deles recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo.
uma ciência que endereça aos próprios juízes e faz com que vejam claramente as coisas de Deus, uma sobre-humana fortaleza onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os sinais mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é o sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Pobre é o nosso coração de virtude. Pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama. Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que o desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, reconheça a pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afasta-te teu coração das coisas da terra, para te enriquecer dos tesouros do céu. Confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes, riquezas que vós tão amorosamente derramais nas vossas criaturas. Eu que recebi tantas vezes de vossa doce liberdade, tantos dons, inspirações e graças, não vos correspondi, e como servo ingrato do Evangelho, enterrei os vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu possa ter feito à tua infinita bondade, e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas eu sei que sois amor, amor onipotente. Não queira castigar este servo infiel, mas, aceitando meu arrependimento, a qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons, curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai a enriquecer-me benignamente com os vossos dons. Derrama, Espírito Santo, os seus dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal
e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo, e o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos aqueles que deles recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma ciência que endereça aos próprios juízes e faz com que vejam claramente as coisas de Deus, uma sobre-humana fortaleza onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os sinais mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é o sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Pobre é o nosso coração de virtude. Pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama. Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que o desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, reconheça a pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afasta-te teu coração das coisas da terra, para te enriquecer dos tesouros do céu. Confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes, riquezas que vós tão amorosamente derramais nas vossas criaturas. Eu que recebi tantas vezes de vossa doce liberdade, tantos dons, inspirações e graças, não vos correspondi, e como servo ingrato do Evangelho, enterrei os vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu possa ter feito à tua infinita bondade, e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas eu sei que sois amor,
amor onipotente, não queira castigar este servo infiel, mas, aceitando meu arrependimento, a qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons, curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai a enriquecer-me benignamente com os vossos dons. Derrama, Espírito Santo, os seus dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo, e o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos, aqueles que deles recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma ciência que endereça aos próprios juízes
e faz com que vejam claramente as coisas de Deus, uma sobre-humana fortaleza, onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os sinais mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é o sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Pobre é o nosso coração de virtude. Pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama. Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que o desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, reconheça a pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afasta-te teu coração das coisas da terra, para te enriquecer dos tesouros do céu. Confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes, riquezas que vós tão amorosamente derramais nas vossas criaturas. Eu que recebi tantas vezes de vossa doce liberdade, tantos dons, inspirações e graças, não vos correspondi, e como servo ingrato do Evangelho, enterrei os vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu possa ter feito à tua infinita bondade, e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas eu sei que sois amor, amor onipotente. Não queira castigar este servo infiel, mas, aceitando meu arrependimento, a qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons, curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai a enriquecer-me benignamente com os vossos dons. Derrama, Espírito Santo, os seus dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.
Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo, e o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos, aqueles que deles recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma ciência que endereça aos próprios juízes e faz com que vejam claramente as coisas de Deus, uma sobre-humana fortaleza onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os sinais mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é o sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Pobre é o nosso coração de virtude. Pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama. Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que o desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, reconheça a pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afasta-te teu coração das coisas da terra, para te enriquecer dos tesouros do céu. Confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes, riquezas que vós tão amorosamente derramais nas vossas criaturas. Eu que recebi tantas vezes de vossa doce liberdade, tantos dons, inspirações e graças, não vos correspondi, e como servo ingrato do Evangelho, enterrei os vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu possa ter feito à tua infinita bondade, e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas eu sei que sois amor, amor onipotente,
não queira castigar este servo infiel, mas, aceitando meu arrependimento, a qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons, curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai a enriquecer-me benignamente com os vossos dons. Derrama, Espírito Santo, os seus dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo, e o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos, aqueles que deles recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma ciência que endereça aos próprios juízes e faz com que vejam claramente as coisas de Deus,
uma sobre-humana fortaleza, onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os sinais mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é o sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Pobre é o nosso coração de virtude. Pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama. Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que o desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, reconheça a pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afasta-te teu coração das coisas da terra, para te enriquecer dos tesouros do céu. Confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes, riquezas que vós tão amorosamente derramais nas vossas criaturas. Eu que recebi tantas vezes de vossa doce liberdade, tantos dons, inspirações e graças, não vos correspondi, e como servo ingrato do Evangelho, enterrei os vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu possa ter feito à tua infinita bondade, e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas eu sei que sois amor, amor onipotente. Não queira castigar este servo infiel, mas, aceitando meu arrependimento, a qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons, curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai a enriquecer-me benignamente com os vossos dons. Derrama, Espírito Santo, os seus dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo,
e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo, e o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos aqueles que deles recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma ciência que endereça aos próprios juízes e faz com que vejam claramente as coisas de Deus, uma sobre-humana fortaleza onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os sinais mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é o sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Pobre é o nosso coração de virtude. Pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama. Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que o desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, reconheça a pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afasta-te teu coração das coisas da terra, para te enriquecer dos tesouros do céu. Confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes, riquezas que vós tão amorosamente derramais nas vossas criaturas. Eu que recebi tantas vezes de vossa doce liberdade, tantos dons, inspirações e graças, não vos correspondi, e como servo ingrato do Evangelho, enterrei os vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu possa ter feito à tua infinita bondade, e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas eu sei que sois amor, amor onipotente,
não queira castigar este servo infiel, mas, aceitando meu arrependimento, a qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons, curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai a enriquecer-me benignamente com os vossos dons. Derrama, Espírito Santo, os seus dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. O Espírito Santo é o doador dos dons. Sendo próprio do amor beneficiar e repartir dons, isso acontece principalmente com o amor por excelência, que é o Espírito Santo, e o faz para com as criaturas pobres e necessitadas que se confiam a tão grande provedor, aquele que concede não só aquilo que lhe é pedido, mas dá em abundância diante de cada pedido e de cada desejo. São seus verdadeiros devotos, aqueles que deles recebem um filial temor que os afasta do pecado, que recebem uma fervorosa piedade que os faz mais queridos a Deus e benevolentes com o próximo, uma ciência que endereça aos próprios juízes e faz com que vejam claramente as coisas de Deus,
uma sobre-humana fortaleza, onde todo obstáculo seja superado, o celeste conselho para distinguir os movimentos da graça e para eleger prudentemente os sinais mais apropriados para a salvação. Recebem, enfim, um sobrenatural intelecto, que é o sustento para a fé e luz para a vontade, e uma sabedoria celeste que os leva a conformar os pensamentos e vontades ao divino beneplácito, colocando-os em perfeito acordo com Deus. Como então, tendo um benfeitor assim tão extenso de graças e dons, nós somos tão pobres? Pobre é o nosso espírito de celestes dons. Pobre é o nosso coração de virtude. Pobre e nua de méritos é a nossa alma. Mas de onde então surge a pobreza? Enquanto estão abertos diante de nós os tesouros do Paráclito e o doador de todo o bem que infinitamente nos ama. Sim, o Espírito Santo nos ama infinitamente e concede os seus melhores dons àqueles que o desejam, a quem pede, a quem fielmente a eles correspondem. Com uma mão no coração, reconheça a pobreza espiritual e diga como correspondestes às inspirações, às luzes, às graças do Paráclito. Desejaste ardentemente seus preciosos dons? Pediste com fervorosa e constante oração? Afasta-te teu coração das coisas da terra, para te enriquecer dos tesouros do céu. Confesso, ó amante supremo dos homens, confesso que a deplorável pobreza desta alma é pobreza consciente. Eu mesmo me sujei, porque não só não apreciei, não desejei e não pedi com favores celestes, riquezas que vós tão amorosamente derramais nas vossas criaturas. Eu que recebi tantas vezes de vossa doce liberdade, tantos dons, inspirações e graças, não vos correspondi, e como servo ingrato do Evangelho, enterrei os vossos dons na lama mais negligente da minha preguiça e na assídia da minha inércia. Ó meu Deus, quanto mal eu possa ter feito à tua infinita bondade, e quanto mal eu fiz a mim mesmo. Mas eu sei que sois amor, amor onipotente. Não queira castigar este servo infiel, mas, aceitando meu arrependimento, a qual uno a promessa de corresponder para o futuro aos vossos dons, curai, ó bondade infinita, os danos da minha infidelidade passada, e tornai a enriquecer-me benignamente com os vossos dons. Derrama, Espírito Santo, os seus dons sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo,
e me concede o milagre que eu tanto preciso.